Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há algo em seu espírito que reconhece a necessidade urgente de quebrar laços que têm aprisionado sua vida, sua família, seus sonhos. Hoje o Senhor colocou em suas mãos uma arma poderosa, o Salmo 64, uma oração que tem o poder de afastar inimigos visíveis e invisíveis, desfazer amarrações espirituais e restaurar a paz que foi roubada de você. Davi, quando escreveu estas palavras sagradas, não estava apenas compondo um cântico. Ele estava travando uma guerra espiritual intensa, cercado por inimigos que conspiram nas trevas, que tramam em segredo, que atiram flechas envenenadas contra os justos. Você conhece essa batalha, não é mesmo? Você sente quando alguém está trabalhando contra você no espiritual, quando há forças ocultas impedindo suas conquistas, quando a inveja e o olho gordo se voltam contra sua família. O Salmo 64 é diferente de qualquer outra oração porque ele não apenas pede proteção, ele declara guerra. Quando você ora com essas palavras ungidas, você está ativando a justiça divina. Está convocando o exército celestial para lutar ao seu lado. Cada versículo é uma espada afiada que corta as cadeias invisíveis. Cada palavra é um decreto que desfaz os planos malignos arquitetados contra você. Neste momento, enquanto você se prepara para esta oração transformadora, saiba que milhares de brasileiros já experimentaram o poder libertador deste salmo. Famílias que estavam sendo destruídas por feitiçaria encontraram paz. Pessoas que não conseguiam prosperar viram as portas se abrirem. Relacionamentos que estavam amarrados por espíritos de divisão foram restaurados pela autoridade que há nestas palavras. Mas é importante que você entenda. Esta não é uma oração comum. Você não está apenas repetindo palavras. Você está entrando em uma dimensão espiritual onde a batalha é real, onde os principados e potestades reconhecem a autoridade do nome de Jesus. Quando Davi clamava, "Escuta, ó Deus, a minha voz na minha oração", ele não estava fazendo um pedido tímido. Ele estava exigindo a intervenção divina com a confiança de quem conhece seus direitos como filho do Altíssimo. Esta oração vai mexer com forças que têm operado contra você há anos. Você pode sentir uma resistência, uma tentativa de distraí-lo, pensamentos que vêm para desencorajá-lo. Isso é normal. É o inimigo reconhecendo que você descobriu uma de suas principais fraquezas. Ele não resiste à autoridade genuína, exercida através da palavra de Deus. Por isso, neste momento, feche os olhos e permita que o Espírito Santo prepare seu coração. Respire fundo e declare internamente que você não é mais vítima das circunstâncias, que não vai mais aceitar que forças trevas dominem sua vida. Você é filho do Deus vivo, você tem autoridade no nome de Jesus, e hoje, através do Salmo 64, você vai quebrar toda a cadeia que tem impedido sua vitória. Deixe que esta oração penetre profundamente em seu espírito. Permita que cada palavra seja como fogo consumindo as obras do inimigo. Prepare-se para uma experiência sobrenatural, porque quando você ora o Salmo 64 com fé e autoridade, o céu se move, a terra estremece, e os demônios fogem aterrorizados diante da manifestação do poder de Deus operando através de você. Você sabe que existe uma batalha acontecendo ao seu redor, não é mesmo? Você sente quando há algo errado no ambiente, quando as coisas que deveriam fluir naturalmente encontram obstáculos inexplicáveis. Talvez você tenha notado que toda vez que você está prestes a conquistar algo importante, surgem problemas do nada, pessoas se voltam contra você, ou uma sensação estranha de peso e desânimo toma conta do seu coração. Isso não é coincidência. A Bíblia nos ensina em Efésios 6:12 que não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. O inimigo tem estratégias específicas para cada filho de Deus, e ele conhece exatamente onde atacar para causar o maior dano possível. Nos tempos de Davi, os inimigos se escondiam nas sombras, tramavam em segredo, preparavam emboscadas. Hoje não é diferente. Há pessoas que trabalham contra você no espiritual, que fazem orações para o mal,
que enviam energia negativa direcionada à sua vida. Há espíritos de inveja que se manifestam através de comentários aparentemente inocentes, mas que carregam veneno espiritual. Há trabalhos de feitiçaria feitos especificamente para bloquear suas conquistas, amarrar seus relacionamentos, impedir sua prosperidade. Você já percebeu como algumas pessoas não conseguem ver você bem? Quando você compartilha uma boa notícia, elas imediatamente encontram algo negativo para dizer. Quando você está feliz, elas fazem questão de lembrá-lo de problemas. Quando você prospera, elas começam a espalhar comentários que diminuem suas conquistas. Isso não é normal, meu irmão, minha irmã. Isso são manifestações espirituais de inveja e olho gordo operando através de pessoas que se tornaram instrumentos nas mãos do inimigo. Mas hoje você descobriu uma arma poderosa contra essas forças. O Salmo 64 não é apenas um texto antigo, é uma oração de guerra espiritual que tem destruído os planos do inimigo há milhares de anos. Agora declare comigo o Salmo 64 com fé e autoridade. Sinta cada palavra cortando as trevas como uma espada afiada. Declare com fé: escuta, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que obram a iniquidade, os quais aguçam as suas línguas como espadas e armam por suas setas palavras amargas. Sinta o poder sobrenatural dessas palavras ecoando em seu espírito. Quando você declara o Salmo 64 com fé genuína, você não está apenas orando. Você está ativando a justiça divina, convocando o exército celestial para lutar ao seu lado. Cada versículo é um decreto que desfaz os planos malignos arquitetados contra você. Quando você ora, escuta, ó Deus, a minha voz. Você está exigindo intervenção divina com a confiança de quem conhece seus direitos como filho do Altíssimo. Quando você clama, guarda a minha vida do temor do inimigo, você está ativando a proteção sobrenatural que dissolve todo o medo e toda a ansiedade que o inimigo tenta plantar em seu coração. Os inimigos que Davi enfrentava aguçavam suas línguas como espadas. Isso significa que eles usavam as palavras como armas. Quantas vezes você já foi ferido por palavras maldosas, por comentários que pareciam inofensivos, mas que deixaram marcas profundas em seu coração? Quando você declara o Salmo 64 com fé, essas palavras envenenadas perdem todo o poder sobre sua vida. Neste momento, enquanto você declara esta oração poderosa, reconheça que você não está mais desamparado. Você descobriu o Salmo 64, uma arma espiritual que tem poder para quebrar toda a cadeia, desfazer toda a amarração e afastar todo o inimigo que ousou se levantar contra você. Prepare seu coração para receber esta libertação através da declaração com fé do Salmo 64. Continue declarando o Salmo 64 com toda a autoridade que há em você como filho de Deus. Sinta como essas palavras ungidas têm poder para transformar sua realidade espiritual. Declare com força e convicção. Para atirarem em oculto ao íntegro, disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Você percebe a precisão profética dessas palavras. Davi estava descrevendo exatamente o que você tem enfrentado. Há pessoas que atiram em oculto contra você, fazem trabalhos espirituais nas sombras, mandam energias negativas quando você não está vendo, espalham comentários maldosos pelas suas costas. Elas disparam repentinamente. Você estava bem e de repente tudo começou a dar errado sem explicação aparente. Quando o Salmo fala que eles firmam-se em mau intento, está revelando que não são ataques casuais. São estratégias calculadas, planos específicos para destruir sua paz, sua prosperidade, seus relacionamentos. Eles falam de armar laços secretamente. Isso é bruxaria, feitiçaria, trabalhos espirituais feitos especificamente para amarrar sua vida, impedir suas conquistas, bloquear seus caminhos. Mas veja a arrogância deles. E dizem: quem os verá?
Eles pensam que podem agir nas trevas sem consequências, que Deus não está vendo, que você nunca vai descobrir quem está por trás dos ataques. Que engano terrível! O Deus que você serve enxerga tudo, conhece cada intenção, cada palavra sussurrada no escuro, cada ritual feito contra você. Se essa oração está tocando você, talvez seja o momento de dar um passo mais firme. Nem tudo se resolve apenas com o tempo. Há situações espirituais que precisam de direção, constância e oração intencional. Por isso criamos uma corrente espiritual de 21 dias, com salmos, orações e passos guiados para quem sente que algo precisa mudar de verdade na vida espiritual e dentro de casa. Está disponível para quem quiser começar hoje. O link está no primeiro comentário fixado. Se você sentir paz e convicção, siga em frente. Estamos caminhando juntos. Continue declarando o Salmo 64 com fé inabalável. Deus, porém, os ferirá com seta. De repente ficarão feridos, e farão cair sobre si mesmos as suas próprias línguas. Todos os que os virem fugirão. Esta é a resposta divina aos ataques. Quando você declara essas palavras com autoridade, você está ativando a justiça de Deus que vai reverter toda a situação. Veja que promessa poderosa. Deus, porém, os ferirá com seta. Enquanto eles atiravam flechas envenenadas contra você, Deus estava preparando suas próprias flechas para atingi-los com precisão divina. De repente ficarão feridos. Da mesma forma que os ataques vieram repentinamente contra você, a vingança divina vai surpreendê-los quando menos esperarem, e farão cair sobre si mesmos as suas próprias línguas. Toda palavra maldosa que eles falaram contra você vai voltar contra eles multiplicada. Todo feitiço, toda inveja, toda energia negativa que mandaram para sua vida vai retornar para quem enviou com força redobrada. É a lei espiritual da semeadura. Quem semeia destruição vai colher destruição. Todos os que os virem fugirão. Quando a justiça de Deus se manifestar na vida dessas pessoas, todos vão reconhecer que elas colheram exatamente o que plantaram. A vergonha pública vai ser tão grande que as pessoas vão se afastar delas, reconhecendo que não compensa mexer com um filho de Deus protegido pelo Altíssimo. Enquanto você declara essas palavras poderosas, sinta a autoridade espiritual crescendo dentro de você. Você não é mais uma vítima desamparada. Você descobriu o Salmo 64 e agora tem nas mãos uma arma que faz os demônios tremerem e os inimigos recuarem aterrorizados. Agora complete a declaração vitoriosa do Salmo 64 com todo o poder que há em seu espírito. Sinta como essas palavras finais selam sua vitória e estabelecem sua proteção permanente. Declare com autoridade absoluta: e todos os homens temerão, e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. Esta é a culminação gloriosa de tudo o que você acabou de declarar. Quando a justiça divina se manifestar contra aqueles que conspiraram contra você, quando as obras das trevas forem expostas e destruídas, algo extraordinário vai acontecer. Todos os homens temerão. Isso significa que a manifestação do poder de Deus em sua vida vai ser tão evidente, tão impactante, que as pessoas ao seu redor vão reconhecer que você é protegido pelo Altíssimo. Elas vão anunciar a obra de Deus. Sua vitória não vai passar despercebida. As mesmas pessoas que duvidavam da sua fé, que questionavam se Deus realmente estava com você, vão ser testemunhas da intervenção sobrenatural em sua vida. Elas vão contar para outras pessoas como viram seus inimigos sendo envergonhados, como viram suas amarrações sendo quebradas, como viram sua vida sendo transformada, e considerarão prudentemente os feitos dele. Isso significa que as pessoas vão pensar 2 vezes antes de mexer com você novamente. Quando alguém reconhece que você tem a proteção divina, que o Deus Todo-Poderoso peleja por você, essa pessoa fica com receio de se posicionar contra você. É uma proteção que vai além do natural. É um escudo espiritual que intimida os inimigos antes mesmo deles pensarem em atacar. Agora declare a conclusão triunfante do Salmo 64. O justo se alegrará no Senhor,
e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Sinta a alegria dessa promessa enchendo seu coração. Você é o justo mencionado neste versículo. Você é aquele que vai se alegrar no Senhor porque experimentou a sua fidelidade de forma sobrenatural. O justo se alegrará no Senhor. Sua alegria não vai depender mais das circunstâncias externas. Mesmo quando houver tempestades ao seu redor, seu coração vai permanecer em paz porque você sabe que serve a um Deus que não falha, que não desampara, que sempre cumpre suas promessas. Sua alegria vai estar fundamentada na certeza de que você tem um Deus que peleja por você e confiará nele. Sua fé vai ser fortalecida de tal forma que você nunca mais vai duvidar do poder protetor de Deus. Quando surgirem novos desafios, novos ataques, novas tentativas de destruição, você vai se lembrar desta experiência poderosa com o Salmo 64 e vai declarar novamente com a mesma autoridade, sabendo que o resultado será sempre a vitória. E todos os retos de coração se gloriarão. Sua vitória vai inspirar outros filhos de Deus a também exercerem sua autoridade espiritual. Quando eles virem como o Salmo 64 transformou sua vida, como quebrou suas amarrações, como afastou seus inimigos, eles também vão querer experimentar este poder. Sua vida vai se tornar um testemunho vivo do que acontece quando alguém descobre como usar as armas espirituais que Deus colocou à nossa disposição. Neste momento, enquanto você completa esta declaração poderosa do Salmo 64, sinta a transformação acontecendo em seu espírito. As cadeias estão sendo quebradas, os laços estão sendo desfeitos, os inimigos estão sendo afastados. Você não é mais a mesma pessoa que começou esta oração. Você descobriu seu poder em Deus, sua autoridade como filho do Altíssimo, sua capacidade de vencer qualquer batalha espiritual através da palavra ungida. Agora que você declarou o Salmo 64 com autoridade e poder, é hora de estender essa proteção divina sobre toda a sua família e seu lar. Porque quando Deus protege um filho seu, Ele não protege apenas a pessoa, Ele protege toda a casa, toda a descendência, todos aqueles que estão sob sua cobertura espiritual. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu declaro que o poder do Salmo 64 se estende agora sobre cada membro desta família. Que a mesma proteção que livrou Davi dos seus inimigos cubra cada filho, cada cônjuge, cada pai, cada mãe que está nesta casa. Que nenhuma arma forjada contra esta família prospere. Que toda língua que se levantar em juízo seja condenada, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Senhor, eu quebro agora toda maldição hereditária que tenha vindo através das gerações passadas, toda palavra de morte, todo decreto de pobreza, toda amarração de doença que tenha sido estabelecida sobre esta linhagem familiar. Eu desfaço agora pelo poder do sangue de Jesus e pela autoridade do Salmo 64. O que foi maldito através dos antepassados, agora é abençoado através da fé desta geração. Declaro que esta casa é território sagrado, ambiente de paz, lugar onde o Espírito Santo habita e reina. Nenhum espírito maligno pode estabelecer morada aqui. Nenhuma energia negativa pode permanecer neste lar. Toda inveja que tenta entrar pela porta da frente, toda fofoca que tenta se infiltrar pelas conversas, todo olho gordo que tenta penetrar pelas janelas, eu repreendo e expulso agora em nome de Jesus. Pai, eu coloco um anjo da guarda em cada cômodo desta casa. Na sala, para que as conversas sejam sempre edificantes e os relacionamentos sejam fortalecidos. Na cozinha, para que o alimento seja abençoado e a mesa seja sempre farta. Nos quartos, para que o descanso seja reparador e os sonhos sejam proféticos. No portão, para que só entre o que vem de ti e seja barrado tudo o que vem do inimigo. Esta família que está ouvindo esta oração, eu sei que você já passou por momentos em que percebeu que havia algo atacando não só você, mas também as pessoas que você ama. Talvez discussões sem motivo aparente, doenças que se manifestaram de repente, problemas financeiros que surgiram inexplicavelmente, conflitos entre pessoas que sempre se deram bem. Hoje você entende que muitas vezes esses problemas não são naturais. São ataques espirituais direcionados contra sua família para destruir a harmonia,
quebrar a unidade, impedir a prosperidade que Deus tem preparado para vocês. Mas agora você tem uma arma poderosa. O Salmo 64 que se torna um escudo protetor sobre toda a sua casa. Talvez você more em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais ou qualquer outro estado brasileiro. Deixe nos comentários de onde você está, nos assistindo para que possamos orar especificamente pela sua região. Deus conhece seu endereço, conhece sua situação, conhece as necessidades específicas da sua família. Senhor, eu declaro que os filhos desta família crescerão debaixo de unção profética, que eles conhecerão tua voz desde pequenos, que eles serão instrumentos do teu poder na terra, que nenhuma rebeldia prematura, nenhuma influência mundana, nenhuma amizade destrutiva consiga desviá-los do propósito que tu tens para suas vidas. Sobre o casamento desta família, eu declaro restauração onde há feridas, renovação onde há cansaço, paixão onde há frieza. Que o amor seja reacendido pelo poder do Espírito Santo. Que o respeito mútuo seja estabelecido. Que a comunicação flua com graça e sabedoria. Nenhum espírito de divisão, nenhuma terceira pessoa, nenhuma tentação externa pode quebrar o que Deus uniu. E sobre as finanças desta casa, eu quebro todo espírito de pobreza, toda amarração de dívida, todo bloqueio de prosperidade. Declaro que as portas do céu se abrem sobre esta família, que as bênçãos descem como chuva abundante, que os recursos chegam de todas as direções para suprir todas as necessidades, e ainda sobrar para abençoar outros. Agora é hora de confrontar diretamente os espíritos de inveja e olho gordo, que têm operado contra a sua vida com tanta sutileza e maldade. Estes são inimigos particularmente perigosos, porque eles se manifestam através de pessoas próximas, às vezes até mesmo familiares que aparentemente querem seu bem, mas no fundo do coração nutrem sentimentos de inveja e ciúme. Em nome de Jesus eu confronto agora todo espírito de inveja que se levantou contra esta vida. Toda pessoa que não consegue ver sua felicidade, que fica incomodada com suas conquistas, que faz comentários aparentemente inocentes mas carregados de veneno espiritual. Eu declaro que essas palavras envenenadas não têm poder sobre você, que elas voltam para quem as enviou multiplicadas por 7. Senhor, tu conheces aquela pessoa que sempre encontra algo negativo para dizer quando você compartilha uma boa notícia. Tu conheces aquela que faz cara feia quando você está bem vestido, que diminui suas conquistas com comentários aparentemente construtivos, que planta sementes de dúvida sobre suas decisões. Eu repreendo agora todo espírito de inveja que opera através dessas pessoas. Declaro que o olho gordo não tem poder sobre esta vida. Toda pessoa que olha para você com má intenção, que observa suas conquistas com desejo maligno, que cobiça o que Deus te deu e secretamente deseja que você perca tudo, eu quebro agora o poder desse olhar invejoso. Que ele seja como espelho, quebrado que reflete de volta para quem o enviou. Você sabe que o olho gordo é real, não é mesmo? Você já sentiu aquele peso estranho depois de conversar com certas pessoas? Aquela sensação de que algo foi sugado da sua energia, da sua alegria, da sua paz. Você estava bem, e depois de um encontro específico, tudo começou a dar errado. Isso não é paranoia, é discernimento espiritual reconhecendo manifestações de inveja. A Bíblia fala em Provérbios 27:4 que cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem poderá resistir à inveja? A inveja é mais destruidora que a própria ira porque ela é silenciosa, sutil, trabalha nas sombras. A pessoa invejosa não mostra abertamente sua hostilidade. Ela sorri na sua frente e conspira pelas suas costas. Em nome de Jesus, eu amarro todo espírito de inveja que tem operado através de colegas de trabalho, vizinhos, conhecidos da igreja, até mesmo familiares. Toda pessoa que secretamente torce para que você fracasse, que fica feliz quando você passa por dificuldades, que finge preocupação mas na verdade está celebrando seus problemas, eu declaro que a proteção do Salmo 64 se levanta como muralha entre você e essas pessoas. Senhor, eu quebro agora toda a amarração de feitiçaria que foi feita contra esta vida por pessoas motivadas pela inveja, todo o trabalho espiritual, toda a macumba,
todo despacho, toda oração para o mal que foi direcionada contra você, porque alguém não suportava ver sua prosperidade. Eu anulo esses trabalhos pelo poder do sangue de Jesus e pela autoridade do Salmo 64. Declaro que todo feitiço volta para quem fez, toda energia negativa retorna para quem enviou. Todo trabalho de amarração se desfaz e se volta contra quem ordenou. Como está escrito no Salmo 64, e farão cair sobre si mesmos as suas próprias línguas. Que toda maldade planejada contra você recaia sobre os próprios cabeças dos invejosos. Deixe seu nome nos comentários para que possamos incluir você em nossa corrente de oração. Há poder quando os filhos de Deus se unem em oração específica, quando mencionamos nomes diante do trono da graça. Sua situação é importante para nós e queremos orar por você nominalmente. Pai Celestial, eu coloco agora um escudo de proteção ao redor desta vida, que nem mesmo os olhos mais invejosos conseguem penetrar. Que toda pessoa que olhe para você com má intenção seja imediatamente convencida pelo Espírito Santo do seu pecado, que ela reconheça a maldade que há em seu coração e se arrependa, ou que seja afastada definitivamente do seu caminho. Declaro que você caminha agora debaixo de uma unção de favor que intimida os invejosos. Quando eles olham para você, em vez de inveja, eles sentem uma reverência espiritual que os impede de atacar. Eles reconhecem inconscientemente que você é protegido pelo Altíssimo, e isso gera um temor santo que os mantém à distância. E sobre aqueles que insistem em permanecer na inveja, que se recusam ao arrependimento, eu declaro que eles colherão exatamente o que plantaram, que a mesma destruição que desejaram para você se manifeste na vida deles, que a mesma tristeza que tentaram plantar no seu coração se estabeleça no coração deles, até que reconheçam que não compensa mexer com um filho de Deus. Chegou o momento de quebrar definitivamente todas as amarrações espirituais que têm impedido sua vida de fluir na plenitude que Deus planejou. Há laços invisíveis que foram estabelecidos através de rituais, palavras maldosas, energia negativa direcionada, e até mesmo através de objetos que foram colocados estrategicamente para bloquear sua prosperidade e sua paz. Em nome de Jesus, eu quebro agora toda a amarração que foi feita para impedir seu crescimento profissional. Toda inveja de colegas que resultou em trabalhos espirituais contra sua carreira, toda feitiçaria direcionada para que você não consiga promoções, não receba reconhecimento, não alcance o sucesso que merece. Eu corto essas cordas invisíveis com a espada do Espírito Santo. Senhor, eu identifico e quebro as amarrações que foram feitas contra os relacionamentos desta pessoa. Todo trabalho para separar casamentos, toda feitiçaria para impedir que pessoas solteiras encontrem alguém, especial toda energia negativa direcionada para criar conflitos entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos verdadeiros. Essas amarrações se desfazem agora pelo poder da cruz de Cristo. Você já percebeu como certas áreas da sua vida parecem estar travadas? Por mais que você se esforce, por mais que você faça tudo certo, algumas coisas simplesmente não evoluem. Isso não é falta de capacidade ou azar. São amarrações espirituais que precisam ser identificadas e quebradas com autoridade. Talvez seja na área financeira. Você trabalha muito, mas o dinheiro escorre pelas suas mãos como água. Talvez seja na área afetiva. Você é uma pessoa maravilhosa, mas os relacionamentos sempre terminam de forma inexplicável. Talvez seja na área da saúde. Você cuida do corpo, mas sempre há algo incomodando, algo que os médicos não conseguem identificar completamente. Em nome de Jesus, eu quebro agora toda a amarração financeira. Todo o trabalho feito para que o dinheiro não pare na sua mão, para que as oportunidades de negócio não se concretizem, para que você sempre tenha que lutar mais que os outros para conquistar o que precisa. Eu desfaço essas amarrações e declaro que os recursos fluem abundantemente em sua direção. Pai Celestial, eu quebro as amarrações que impedem a saúde plena. Toda doença que foi enviada através de feitiçaria, todo sintoma que não tem explicação médica, mas que persiste incomodando,
toda fraqueza espiritual que se manifesta como enfermidade física. Pelo poder do Salmo 64 e pela autoridade do nome de Jesus, eu ordeno que essas amarrações se quebrem completamente. Declaro liberdade sobre os sonhos que foram amarrados. Você teve projetos, visões, sonhos que Deus colocou no seu coração, mas que nunca conseguiram se materializar. Houve pessoas que souberam dos seus planos e começaram a profetizar fracasso, a plantar dúvidas, a fazer comentários desencorajadores. Isso pode ter gerado amarrações espirituais que bloquearam a manifestação dos seus sonhos. Hoje eu quebro essas amarrações em nome de Jesus. Seus sonhos são restaurados, suas visões são reavivadas, seus projetos recebem nova vida. O que foi impedido por forças espirituais agora é liberado para se manifestar no tempo de Deus. Nenhuma palavra de desânimo, nenhuma profecia de fracasso, nenhuma declaração negativa tem poder sobre os planos que Deus tem para você. Eu quebro também as amarrações generacionais, aqueles padrões negativos que se repetem de geração em geração na sua família. Se há uma história de pobreza, declaro que ela termina com você. Se há padrão de relacionamentos fracassados, declaro que se quebra agora. Se há ciclos de doença, vício ou depressão, eu interrompo essas heranças malditas pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, eu ordeno que toda a corda espiritual que foi amarrada aos pés desta pessoa para impedir que ela caminhe em direção ao seu destino seja cortada agora. Que toda algema invisível que foi colocada nas suas mãos para impedir que ela conquiste o que é seu por direito seja quebrada neste momento. Que toda mordaça espiritual que foi colocada na sua boca para impedir que ela declare vitória seja removida completamente. Declaro que você caminha agora em liberdade total. Seus passos são dirigidos pelo Senhor. Suas mãos são ungidas para prosperar. Sua boca é cheia de autoridade para decretar vitórias. As amarrações que duraram anos, que resistiram a outras orações que pareciam impossíveis de quebrar, se desfazem hoje diante do poder do Salmo 64, operando através da sua fé. Sinta a diferença em seu espírito. Algo se moveu, algo se quebrou, algo foi libertado. Você não é mais a mesma pessoa que começou esta oração. Os laços foram cortados, as amarrações foram desfeitas, os bloqueios foram removidos. Agora é hora de caminhar na liberdade total que Cristo conquistou para você. Agora que as amarrações foram quebradas e os inimigos foram afastados, é hora de fortalecer sua fé e ativar completamente a autoridade espiritual que Deus colocou dentro de você. Porque não basta apenas se livrar do que é ruim, é preciso se revestir do que é bom, se fortalecer no poder do alto, se estabelecer como um guerreiro espiritual que não será mais pego de surpresa pelos ataques do inimigo. Senhor, eu declaro que a fé desta pessoa está sendo fortalecida neste momento como nunca antes. Que toda dúvida que o inimigo plantou seja arrancada pela raiz. Que toda descrença que nasceu de decepções passadas seja curada pelo teu amor. Que toda incredulidade que veio através de ensinamentos errados seja corrigida pela revelação da tua palavra. Pai Celestial, eu ativo agora a autoridade espiritual que está dormindo dentro desta pessoa. Por muito tempo, ela se sentiu vítima das circunstâncias, refém dos ataques espirituais, impotente diante das forças das trevas. Mas hoje ela descobre que é filha do Rei dos Reis, que tem o mesmo poder que ressuscitou Jesus operando dentro dela, que pode exercer autoridade sobre toda a força do inimigo. A Bíblia diz em Lucas 10:19 que Jesus nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso não é uma promessa para alguns cristãos especiais. É uma realidade para todo filho de Deus que descobre sua identidade espiritual e aprende a exercer a autoridade que lhe foi delegada. Você precisa entender uma verdade fundamental. Você não está orando para um Deus distante esperando que talvez Ele escute sua súplica. Você está exercendo a autoridade que Ele já colocou nas suas mãos.
Quando você declara o Salmo 64, você não está pedindo proteção. Você está ativando a proteção que já é sua por direito. Quando você repreende os espíritos malignos, você não está esperando que alguém faça isso por você. Você está usando o poder que já habita em você. Em nome de Jesus, eu declaro que esta pessoa se reveste agora da armadura completa de Deus descrita em Efésios 6. O cinto da verdade ao redor da cintura, que ela conheça a verdade sobre sua identidade em Cristo e nunca mais aceite as mentiras do inimigo. A couraça da justiça sobre o peito. Que ela caminhe em retidão e tenha autoridade moral para repreender as trevas. Os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, que por onde ela caminhe, levem a presença de Deus e a autoridade do reino. O escudo da fé, que toda seta inflamada do maligno seja extinta antes mesmo de chegar perto dela. O capacete da salvação, que sua mente seja protegida de todo pensamento negativo, de toda sugestão diabólica, de toda dúvida paralisante, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que ela aprenda a usar as Escrituras como arma de guerra, que o Salmo 64 se torne apenas o começo de um arsenal espiritual poderoso, que ela descubra outros salmos, outras promessas, outras declarações que podem ser usadas para vencer qualquer batalha. Talvez você tenha passado anos se sentindo fraco espiritualmente, achando que não tinha unção suficiente para enfrentar as forças das trevas, que precisava sempre de alguém mais ungido para orar por você. Hoje essa mentalidade de inferioridade é quebrada. Você descobre que tem a mesma unção que qualquer servo de Deus, o mesmo Espírito Santo, a mesma autoridade no nome de Jesus. Pai, eu declaro que de hoje em diante esta pessoa não será mais passiva diante dos ataques espirituais. Ela não vai mais aceitar que façam feitiçaria contra ela sem reagir. Ela não vai mais permitir que falem palavras maldosas sobre sua vida sem decretar o contrário. Ela não vai mais tolerar que enviem energia negativa contra sua família sem declarar proteção divina. Senhor, eu ativo nela o dom do discernimento espiritual, que ela reconheça imediatamente quando alguém está operando contra ela no espiritual. Que ela sinta no seu espírito quando há trabalhos sendo feitos contra a sua vida. Que ela perceba quando uma conversa aparentemente normal está carregada de inveja e má intenção. Que ela identifique quando um ambiente está contaminado espiritualmente, e junto com o discernimento, eu ativo nela a sabedoria para saber como reagir. Que ela saiba quando deve confrontar diretamente e quando deve apenas orar em secreto. Que ela entenda quando deve se afastar de pessoas tóxicas e quando deve permanecer para ser sal e luz. Que ela tenha estratégia espiritual para vencer cada batalha específica. Declaro que sua autoridade espiritual cresce a cada dia, que sua palavra tenha peso no mundo espiritual, que seus decretos sejam estabelecidos, que suas orações movam montanhas, que os demônios reconheçam sua autoridade e fujam aterrorizados diante da sua presença. Que você se torne um guerreiro espiritual que protege não apenas a si mesmo, mas também sua família e todos aqueles que Deus colocar sob sua cobertura. Agora, é hora de clamar pela manifestação da justiça divina em sua vida. Há situações que você tentou resolver por conta própria, batalhas que você lutou com suas próprias forças, injustiças que você suportou em silêncio, esperando que o tempo trouxesse a solução. Mas hoje você entende que existe um tribunal celestial, onde sua causa pode ser julgada, onde a verdadeira justiça pode ser estabelecida. Senhor Deus, eu apresento diante do teu trono todas as injustiças que esta pessoa sofreu, todas as vezes que ela foi caluniada e não pôde se defender, todas as ocasiões em que foi traída por pessoas em quem confiava, todos os momentos em que foi prejudicada por aqueles que deveriam protegê-la. Tu és o Deus que vê tudo, que conhece cada lágrima, que guarda cada gemido. Hoje eu clamo por tua intervenção sobrenatural. Como está escrito no Salmo 64, Tu és o Deus que fere com seta aqueles que atiraram flechas envenenadas contra teus filhos. Tu és aquele que faz com que as próprias línguas dos maldosos caiam
sobre eles mesmos. Tu és o juiz supremo que não permite que a injustiça prevaleça contra aqueles que te buscam de coração sincero. Pai Celestial, eu clamo por justiça para esta vida que tem sido atacada injustamente. Se há pessoas que se aproveitaram da sua bondade, que abusaram da sua paciência, que interpretaram sua mansidão como fraqueza, que elas colham exatamente o que plantaram, que experimentem na própria pele a mesma dor que causaram, que enfrentem as mesmas dificuldades que criaram para você. Tu conheces aquela pessoa que se aproveitou da sua confiança para te prejudicar. Tu vês aquela que fingiu amizade, mas estava planejando sua destruição. Tu observas aquela que sorriu na sua frente e conspirou pelas suas costas. Senhor, eu clamo que tua justiça se manifeste na vida dessas pessoas, de forma que todos reconheçam que não compensa mexer com um filho teu. Você já passou por situações em que pessoas se aproveitaram da sua boa-fé? Momentos em que você foi generoso e recebeu ingratidão em troca? Ocasiões em que você ajudou alguém e essa pessoa se voltou contra você? Isso não vai ficar impune. O Deus que você serve é um Deus de justiça, e Ele não ignora as lágrimas dos seus filhos. Senhor, eu clamo por restituição. Como está escrito na tua palavra, tu restituís em dobro tudo o que foi roubado dos teus servos. Se roubaram sua paz, que ela seja restituída multiplicada. Se tiraram sua alegria, que ela volte transbordante. Se bloquearam suas oportunidades, que portas muito maiores se abram. Se atrasaram suas conquistas, que elas cheguem no tempo certo com juros divinos. Pai, eu clamo especificamente pela manifestação da tua justiça na área financeira desta pessoa. Se há quem deve e não quer pagar, que sejam compelidos sobrenaturalmente a quitar suas dívidas. Se há quem se apropriou indevidamente do que era seu por direito, que sejam constrangidos a devolver com correção divina. Se há quem bloqueou oportunidades que eram suas, que essas portas se abram novamente com força redobrada. Na área dos relacionamentos, eu clamo por justiça divina. Se há quem espalhou mentiras sobre seu caráter, que a verdade seja revelada de forma incontestável. Se há quem tentou destruir sua reputação, que a própria reputação dessa pessoa seja questionada. Se há quem plantou discórdia entre você e pessoas queridas, que essa mesma discórdia se volte contra quem a iniciou. Declaro que chegou o tempo da virada sobrenatural em sua vida. O tempo em que você apenas sofria as consequências das maldades alheias terminou. Agora é o tempo em que Deus se levanta como seu defensor, em que a justiça celestial se manifesta de forma visível, em que todos vão reconhecer que você tem um Deus que peleja por você. Senhor, como Davi clamou no Salmo 64, eu clamo que todos os homens temam quando virem tua obra na vida desta pessoa. Que a manifestação do teu poder seja tão evidente que mesmo os incrédulos reconheçam tua intervenção. Que aqueles que duvidavam da tua fidelidade sejam convencidos pela demonstração prática do teu cuidado. Eu declaro que os inimigos que conspiraram contra você em segredo serão expostos publicamente. Aqueles que tramaram nas trevas terão suas obras trazidas à luz. Os que pensaram que poderiam atacar sem consequências descobrirão que mexeram com a pessoa errada, porque mexeram com alguém que pertence ao Deus Todo-Poderoso. Pai, que tua justiça seja não apenas punitiva para os maldosos, mas também restauradora para esta vida. Que cada área onde houve perda seja restaurada com abundância. Que cada relacionamento que foi danificado seja curado com amor sobrenatural. Que cada sonho que foi interrompido seja retomado com força multiplicada. Eu creio e declaro que de hoje em diante, você caminha debaixo de uma nova realidade espiritual. Uma realidade onde a justiça de Deus opera constantemente ao seu favor, onde toda semente de maldade plantada contra você produz colheita amarga para quem a plantou, onde toda tentativa de prejudicá-lo resulta em bênção multiplicada para a sua vida. Chegou o momento mais poderoso desta oração. O momento de agradecer pela vitória antes mesmo dela se manifestar completamente no plano natural. Porque quando você ora com fé genuína, quando declara a palavra de Deus com autoridade, quando clama por justiça divina com um coração sincero,
Você pode ter certeza absoluta de que suas orações foram ouvidas e respondidas nos céus. Senhor, eu te agradeço porque sei que tudo o que foi declarado nesta oração já está sendo cumprido na dimensão espiritual. Eu te agradeço porque as amarrações já foram quebradas, os inimigos já foram afastados, a proteção já foi estabelecida, a justiça já foi decretada. Agora é apenas uma questão de tempo para que tudo se manifeste no mundo visível. Pai Celestial, eu te agradeço porque esta pessoa não é mais a mesma que começou esta oração. Ela descobriu seu poder espiritual, reconheceu sua autoridade, como filha tua, entendeu que tem armas poderosas à sua disposição. Ela não vai mais caminhar como vítima das circunstâncias, mas como vencedora estabelecida pelo teu poder. Eu te agradeço porque o Salmo 64 se tornou uma revelação transformadora na vida dela. Que estas palavras ungidas ecoem em seu coração dia e noite. Que ela saiba que pode recorrer a esta oração poderosa sempre que sentir que há ataques espirituais contra sua vida, sua família, seus projetos. Senhor, eu declaro vitória antecipada sobre toda a situação que ainda não foi completamente resolvida. Declaro que as portas que foram fechadas injustamente se abrem agora. Declaro que os relacionamentos que foram danificados por fofocas e intrigas são restaurados com amor sobrenatural. Declaro que a saúde que foi atacada espiritualmente é completamente curada pelo teu poder. Eu declaro vitória sobre a área financeira. Que o dinheiro que foi bloqueado por amarrações espirituais flua abundantemente agora. Que as oportunidades que foram impedidas por inveja se multipliquem. Que os negócios que estavam travados por feitiçaria prosperem além das expectativas. Que a prosperidade seja não apenas restaurada, mas multiplicada como restituição divina. Declaro vitória sobre os relacionamentos familiares. Que a harmonia seja estabelecida onde havia conflito. Que o amor seja renovado onde havia frieza. Que a comunicação flua com graça onde havia mal-entendidos. Que os filhos sejam protegidos de toda influência maligna e cresçam debaixo da unção profética. Pai, eu te agradeço porque os inimigos que conspiraram nas trevas já estão sendo expostos pela tua luz. Aqueles que tramaram secretamente contra esta vida já estão colhendo o que plantaram. As pessoas que enviaram energia negativa já estão recebendo de volta multiplicado por 7. A justiça divina já está operando de forma implacável. Eu te agradeço porque a proteção espiritual agora é permanente. Não é uma proteção temporária que precisa ser renovada constantemente com medo e ansiedade. É uma cobertura divina estabelecida pela declaração do Salmo 64, selada pelo sangue de Jesus, confirmada pela fé genuína. Senhor, eu declaro que de agora em diante, toda pessoa que tentar fazer feitiçaria contra esta vida vai descobrir que suas armas não prosperam. Todo aquele que tentar enviar energia negativa vai perceber que ela volta para ele multiplicada. Toda língua que se levantar em juízo será condenada, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Eu te agradeço porque esta vitória não é apenas individual. Ela se estende para toda a família, para toda a descendência, para todas as gerações futuras. O que foi conquistado hoje através desta oração poderosa vai beneficiar filhos, netos, bisnetos. As bênçãos são estabelecidas de geração em geração. Declaro que esta pessoa se torna agora um instrumento de libertação na mão de Deus. Que ela ensine o Salmo 64 para outras pessoas que estão passando pelas mesmas batalhas. Que ela compartilhe este testemunho de vitória com aqueles que precisam de esperança. Que ela se torne uma guerreira espiritual, que protege não apenas a si mesma, mas também ajuda outros filhos de Deus a descobrirem seu poder espiritual. Pai, eu te agradeço porque o que aconteceu aqui hoje vai gerar um testemunho poderoso. Quando as pessoas virem a transformação na vida desta pessoa, quando observarem como os ataques cessaram, como a prosperidade foi restaurada, como a paz foi estabelecida, elas vão querer conhecer o segredo. E o segredo é o Salmo 64 declarado com fé e autoridade. Eu te agradeço porque esta vitória glorifica o teu nome. Quando todos virem que mexer com um filho teu tem consequências,
quando observarem que tu não abandonas aqueles que te buscam, quando reconhecerem que tu és um Deus de justiça e poder, o teu nome será exaltado e muitos corações se voltarão para ti. Senhor, eu selo esta oração com gratidão transbordante. Gratidão pela revelação do Salmo 64. Gratidão pela libertação conquistada. Gratidão pela proteção estabelecida. Gratidão pela vitória que já é realidade no mundo espiritual e que se manifestará completamente no mundo natural no tempo perfeito de Deus. Neste momento sagrado, depois de tudo o que foi declarado, quebrado e estabelecido através desta oração poderosa, eu sinto que o Espírito Santo está tocando profundamente no seu coração. Talvez você esteja percebendo que toda esta batalha espiritual, toda esta necessidade de proteção, toda esta busca por libertação tem uma raiz muito mais profunda, a necessidade de uma entrega total e genuína a Jesus Cristo. Porque não adianta quebrar amarrações se o coração não estiver completamente rendido ao Senhor. Não adianta afastar inimigos se não estivermos totalmente alinhados com o reino de Deus. Não adianta clamar por proteção se não reconhecermos que Jesus é o único que pode verdadeiramente nos salvar de tudo o que nos oprime e nos ameaça. Jesus, Cristo, Filho do Deus vivo, eu reconheço diante de ti que sem ti eu nada posso fazer. Reconheço que toda vitória espiritual só é possível através do teu sangue derramado na cruz. Reconheço que toda a autoridade que posso exercer contra as trevas vem do teu nome glorioso. Reconheço que toda a proteção que posso desfrutar está fundamentada no teu sacrifício perfeito. Senhor Jesus, eu entrego a ti não apenas os problemas que me trouxeram a esta oração, mas entrego toda a minha vida. Entrego meus medos, minhas ansiedades, minhas dúvidas. Entrego meus sonhos, meus projetos, meus relacionamentos. Entrego meu passado com todas as feridas, meu presente com todas as lutas, meu futuro com todas as incertezas. Tu és o único que pode salvar minha alma da perdição eterna. Tu és o único que pode libertar meu coração de toda amargura, de todo ressentimento, de toda sede de vingança. Tu és o único que pode transformar minha vida de tal forma que eu não precise mais temer os ataques do inimigo, porque estarei totalmente protegido pela tua presença. Jesus, eu declaro que tu és meu Senhor e Salvador. Não apenas o Senhor que resolve meus problemas espirituais, mas o Senhor de cada área da minha vida. Senhor das minhas decisões, dos meus relacionamentos, das minhas finanças, da minha carreira, da minha família. Eu te entrego o controle total porque reconheço que teus caminhos são infinitamente superiores aos meus. Perdoa-me por todas as vezes que tentei resolver as coisas com minhas próprias forças, por todos os momentos em que busquei outras fontes de poder espiritual, em vez de buscar apenas a ti. Perdoa-me por ter permitido que a amargura, a revolta, o desejo de vingança contaminassem meu coração. Eu escolho perdoar todos aqueles que me fizeram mal, não porque eles merecem, mas porque tu me ordenaste a perdoar. Senhor Jesus, eu entrego a ti toda a minha família, que cada membro seja alcançado pelo teu amor, que cada coração seja tocado pela tua graça, que cada vida seja transformada pelo teu poder, que nossa casa seja um território do reino de Deus, onde tua presença habita e reina soberanamente. Eu entrego a ti meu trabalho, minha carreira, meus negócios. Que tudo seja feito para a tua glória, que eu seja um instrumento de bênção na vida das pessoas ao meu redor, que meu testemunho de vida aponte sempre para ti, que eu prospere não apenas para meu próprio benefício, mas para ser canal de bênção para outros. Jesus, eu te entrego também meus inimigos, aqueles que conspiraram contra mim, que fizeram feitiçaria contra minha vida, que enviaram energia negativa contra minha família. Eu os entrego nas tuas mãos, porque sei que tua justiça é perfeita, que tua misericórdia é infinita, que tu podes tocar o coração deles e transformá-los completamente, que eles reconheçam seus erros, que se arrependam genuinamente, que busquem teu perdão. E se eles se recusarem ao arrependimento, que tua justiça se manifeste de forma que todos reconheçam que tu és Deus e que defendes teus filhos. Senhor Jesus, eu entrego a ti este momento de vitória que estou vivendo,
através desta oração, que ela não se torne motivo de orgulho espiritual, mas de humildade e gratidão. Que eu nunca me esqueça de que toda conquista vem de ti, que toda proteção depende de ti, que toda vitória é resultado da tua graça. Que eu me torne cada dia mais parecido contigo em caráter, em amor, em sabedoria. Que minha vida seja um reflexo da tua natureza. Que minhas palavras sejam sempre temperadas com sal. Que meus atos demonstrem teu amor para todas as pessoas. Jesus, tu és meu Salvador, meu libertador, meu protetor, meu provedor, meu tudo. Eu me entrego completamente a ti, porque sei que só tu tens palavras de vida eterna. Só tu podes me dar paz que excede todo entendimento. Só tu podes me garantir vida abundante agora e vida eterna no futuro. Eu declaro que a partir de hoje, minha vida pertence totalmente a ti. Que tua vontade seja feita em mim e através de mim. Que eu seja um instrumento do teu reino na terra, uma luz que brilha nas trevas, um sal que dá sabor a este mundo. Obrigado, Jesus, por tudo o que fizeste por mim através desta oração poderosa. Obrigado por me revelares o poder do Salmo 64. Obrigado por quebrares minhas amarrações.